noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro. Capítulo de número 3, no versículo de número 18. Segunda Pedro 3, versículo 18. Nós não vamos fazer uma exposição do texto, tá? Nós vamos falar sobre um tema específico, mas eu queria começar com esse versículo. Ele diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar brevemente. Senhor Deus, nós te pedimos que a Tua santa palavra possa ser exposta e ensinada com fidelidade. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos alimentar, que nós possamos nos subordinar a ela, que ela possa confrontar os nossos pecados, que nós possamos ser sujeitos à Tua santa lei. Que a Tua lei, Senhor, prevaleça e subjugue a nossa carne no nosso coração. Fala conosco através do Teu Santo Espírito, ilumina-nos, dá-nos clareza, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu disse, nós não vamos fazer uma exposição desse texto, mas eu queria apresentar um estudo que não vai dar, obviamente, dentro do tempo que nós temos aqui, dos 30 minutos, nós não poderemos esgotar esse tema, mas eu acho que é algo muito relevante, apesar de ser muito conhecido de todos nós, mas é algo que nós devemos sempre meditar neles, não é? Que são os meios de graça. Amém? Nós sabemos que a vida cristã, ela começa através de um ato soberano de Deus, um ato livre da sua graça, quando Deus encontra os crentes no templo através do seu Santo Espírito e lhes aplica a obra de Cristo e acontece aquele fenômeno, aquele ato que nós chamamos de regeneração, não é? Os crentes recebem um novo coração e ali eles nascem de novo, recebem uma nova natureza. Mas eu pergunto, nós podemos dizer que a conversão é o fim de toda a atividade de Deus na vida do crente? A conversão em si encerra os trabalhos que Deus irá realizar ou deseja realizar na vida dos crentes? Em certo sentido, nós podemos dizer que a conversão ela é suficiente. Por quê? Uma vez o crente sendo convertido e tendo recebido no seu coração a obra de Cristo como aplicada a ele mesmo através do Espírito Santo, basta isso para que ele seja salvo. Não é verdade? Nós sabemos que eventualmente alguém pode ser regenerado. Nós vamos aqui fazer suposições e pode morrer logo em seguida, logo após a sua conversão. Então, em certo sentido, depois da conversão, não é necessário que o crente confie mais nas suas obras, nas suas supostas boas obras, que o crente confie em cerimônias religiosas, em certas atividades que ele mesmo realiza. Porém, num outro aspecto, nós sabemos que a vida cristã ela é um processo. Ela é uma caminhada, é algo que começa de fato na regeneração, porém ela é uma peregrinação que os crentes realizam aqui na terra e o Espírito Santo, Deus, vai realizando certa obra de salvação na vida desses crentes durante essa jornada de peregrinação. Então, assim como o Espírito Santo tem um papel soberano, gracioso e fundamental na vida dos crentes na regeneração, nós também podemos afirmar que o Espírito Santo tem um papel soberano e gracioso na vida dos crentes na sua santificação. Ou seja, qualquer tentativa de santificação que venha de fora para dentro, qualquer tipo de conformidade exterior à lei de Deus, ela é um mero formalismo e um mero legalismo. Não existe santificação que venha de fora para dentro. A santificação ela atua sempre de dentro para fora. Qualquer tentativa de conformidade exterior à lei de Deus, não é? Sem atuação interior do Espírito Santo, ele é um moralismo sem sentido, vão, sem nenhum proveito. A vida cristã começa pela graça, ela é continuada e sustentada pela graça na santificação, porém nós
não podemos afirmar com isso que não exista qualquer atividade do homem nesse momento da sua vida na santificação. É aquilo que nós sempre dizemos, não é? Nós não excluímos a responsabilidade do homem e a sua vontade, por isso é que Deus atua na vontade do homem, mas nós sabemos que o agente primário da santificação é o Espírito Santo. Eu queria ler rapidamente, pedir para os irmãos, né, abrirem, em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, e um outro irmão pode ler para mim, Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Primeiro Efésios 2, 10. Qualquer irmão pode ler? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Eu queria dar ênfase aí nessa parte, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e essas boas obras, não é? Deus preparou para que nós andássemos nelas de antemão, antes da fundação do mundo. Essa é a ênfase. Agora, algum irmão pode ler o texto de Filipenses? 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Leu 12, perdão. Leu 12. Deve ser um anterior. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, veja, a ênfase aqui está no operai a vossa salvação. Então, nós lemos Paulo falando aos Efésios que Deus preparou as obras, as boas obras que nós praticamos antes da fundação do mundo, mas nós vemos o mesmo Paulo, ou seja, a mesma teologia, falando aos filipenses que nós devemos operar a nossa salvação. O que isso significa dizer? Que Deus, na sua soberania, através da sua infinita bondade, Ele preparou meios para que os crentes operassem, desenvolvessem a sua salvação e crescessem na sua graça. Deus concedeu coisas específicas para que os crentes obtivessem resultados específicos. Ele determinou os fins da nossa salvação, mas Ele também escolheu os meios pelos quais nós iremos alcançar essa salvação que Ele determinou no final. Consegue perceber? Deus de antemão preparou boas obras para que nós andássemos nelas, mas Deus também escolheu meios pelos quais nós devemos desenvolver a nossa salvação, não devendo de maneira nenhuma ser excluída a nossa responsabilidade durante esse processo. Deus sabia as nossas necessidades de antemão. Deus sabia das nossas tentações de antemão. Deus sabia das nossas provações, das tribulações. Deus sabia que Satanás estaria ao nosso derredor como um leão que ruge procurando nos devorar de antemão. E sabendo de todas essas coisas de antemão, ainda assim Ele preparou boas obras para que nós andássemos nelas. E preparou condições, preparou meios pelos quais nós podemos desenvolver a nossa salvação, vencendo todos esses inimigos que Ele sabia que nos enfrentariam de antemão. Percebe até aqui? Vamos definir então meios de graça. Algum irmão quer tentar, já que é algo tão comum, algum irmão quer tentar definir, falar de forma bem simples o que são os meios de graça? Isso, mas... pode falar. Mas não quais são, o que são os meios de graça. Então assim, tem uma definição bem simples, né, que eu vou ler aqui, e ela é uma boa compreensão e traz muita profundidade. Então, os meios de graça são recursos visíveis pelos quais Cristo transmite à igreja os benefícios da sua mediação. Então, são recursos visíveis pelos quais Cristo transmite à igreja os benefícios da sua mediação. Vai ficar mais claro durante o restante da aula. Então, o que nós vamos salientar primeiro nesse termo meios de graça? É a palavra meios.
O que significa dizer que eles são meios? Significa dizer que eles são instrumentos, eles são canais, eles são mecanismos que Deus usa. E por que isso é importante ressaltar? Porque nós devemos compreender que em si mesmos, esses meios não têm poder nenhum. Os meios pelos quais Deus estabeleceu que a nossa salvação fosse desenvolvida, eles em si mesmos não têm poder nenhum. Um bom exemplo para isso é aquele exemplo do regador, não é? Quando a Sloane chega e fala assim para mim: Henrique, tem que regar a plantinha. Aí quando eu vou lá regar, eu encho a água, encho o regador de água e vou lá plantar. O regador em si mesmo, ele não tem nenhum poder para regar aquela planta, a não ser que ele esteja cheio de água. Quem rega a planta é a água, não é? O regador, ele é só o meio pelo qual eu transporto a água para regar aquela planta. Então, isso vai nos fazer compreender que eles só serão eficazes nos eleitos. O que isso significa? O Oswaldo, por exemplo, citou o batismo. Se o batismo fosse um meio eficaz em si mesmo para a salvação, todo aquele que se batizasse estava salvo. Não é verdade? Se a oração, se a leitura da Bíblia fosse suficiente para salvação em si mesmo, significa que todo aquele que já abriu a Bíblia e leu a Bíblia seria salvo. Mas nós somos salvos pela graça soberana de Deus. Só que ele escolheu meios. É como se ele dissesse, como se ele estivesse contando para a gente assim: olha, eu vou salvar os meus eleitos e vou utilizar certos instrumentos para salvá-los. É como se ele estivesse contando para a gente qual é o plano dele. O meu plano é salvar os eleitos. É regenerar, por exemplo, o eleito que está perdido. Qual é o meio que eu utilizo para isso? Eu utilizo, como se ele estivesse contando para a gente, eu utilizo a pregação da palavra. Olha, eu utilizo certos meios para ter comunhão com os meus eleitos. Que meio é esse? A oração. É como se ele estivesse nos contando quais são os instrumentos que ele usa para nos salvar. Mas não significa que esses instrumentos em si mesmos possuem algum tipo de poder. Porque senão todos aqueles que se utilizassem, mesmo de maneira inadequada, seriam salvos. Lembra o que eu disse antes? Só existe santificação de dentro para fora. Ou seja, a oração de um não eleito, ela é a tentativa de uma conformidade exterior. E é mero moralismo. Por quê? Porque não é uma oração que vem de uma obra do Espírito Santo. Só existe santificação através de uma obra soberana do Espírito Santo. Só existe eficácia nos meios de graça através da obra do Espírito Santo. Eles não são eficazes em si mesmos. Notinha de rodapé aqui antes de nós continuarmos. O Catecismo Maior de Westminster não utiliza esse meio termos de graça, por exemplo, ele substitui por meios exteriores, justamente para evitar a ambiguidade, não é, que nós pudéssemos supor que eles acontecem de forma automática, que eles são algo que automaticamente acontecem na vida do crente. Então, eles são meios exteriores, meios da graça, nos quais nós devemos nos utilizar, porque Deus assim determinou eles como meios para a salvação. Mas, percebe aqui a obra de Deus e a nossa responsabilidade. A obra soberana de Deus e a nossa responsabilidade. Eles só serão eficazes naqueles que foram chamados, que são eleitos e foram chamados no tempo e foram regenerados. Antes de nós continuarmos e nós entrarmos nos símbolos de fé, eu queria mostrar aqui esses termos, os meios de graça nos nossos símbolos de fé. É importante nós ressaltarmos essa total dependência do Espírito Santo no alcance dessas atividades humanas, né, desses meios de graça para a salvação, porque isso é muito bonito quando nós conseguimos entender, irmãos. Nós vemos uma beleza no Evangelho que às vezes ela fica oculta quando nós não meditamos e não compreendemos plenamente como a salvação acontece. Por que esses meios só são eficazes, apesar de estar aberto a todos? Todos são convidados ao batismo, desde que creiam. Mas o batismo só será um selo da justificação de Cristo naqueles que são eleitos. Por que isso acontece? Por que nós devemos de fato, ou porque de fato os meios de graça são completamente dependentes do Espírito Santo para que sejam eficazes?
para que Deus seja mais glorificado na pessoa do Espírito Santo. Existem muitas doutrinas cristãs, muitas tradições diferentes das nossas, que enfatizam muito o Pai e em detrimento do Filho e do Espírito Santo, ou enfatizam o Filho em detrimento do Pai e do Espírito Santo, ou enfatizam o Pai e o Filho, que é até mais comum, não é? Em detrimento do Espírito Santo, mas todas essas abordagens, todas essas maneiras de enxergar a doutrina de Deus são maneiras equivocadas. Porque o que a doutrina de Deus nos apresenta através da revelação das Escrituras? Que Deus é um e subsiste em 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas possuem a mesma glória, a mesma honra, o mesmo poder, devem ser adoradas e louvadas e glorificadas na mesma medida. Então, qualquer tentativa de enfatizar mais uma das pessoas da Trindade em detrimento de outra é a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Deus deve ser adorado como ele é, como ele se revelou. Então, essa obra que nós estamos falando, ela é parte da obra do Espírito Santo na salvação. Os meios de graça são os meios pelos quais o Espírito Santo usa para nos salvar. Agora, pergunta: isso significa dizer que Deus não pode operar de outro modo, extraordinariamente, não é? Dizer que Deus está limitado aos meios que ele criou para salvar os homens? Não. Deus não está limitado àquelas causas secundárias daquilo que ele mesmo determinou. Deus não está limitado a coisa alguma. Porém, nós devemos sempre ressaltar que Deus, por ser completamente sábio, totalmente poderoso, governar a providência, não faria sentido supor que Deus abandonaria os meios de graça que ele mesmo escolheu para adotar outros meios extraordinários. Então, o que nós ressaltamos aqui? Deus não está limitado nem mesmo às coisas que ele criou. Você vai ouvir pessoas dizendo assim, olha, ou contam experiências de salvação, não é para nós, através de um sonho, por exemplo. Olha, eu sonhei, ela era ateia, não é? Eu sonhei que Deus apareceu para mim e tudo mais, eu me converti. Você já deve ter ouvido isso. Pode acontecer? Pode acontecer, Deus pode fazer todas as coisas, é claro que sim. Esse é o meio que Deus escolheu para regenerar e salvar os homens? Não é. Então nós devemos supor que o meio mais utilizado são sonhos e revelações pessoais e subjetivas, ou é a pregação da sua palavra e a sujeição a ela? É a pregação da sua palavra. Porque se Deus quisesse salvar de forma ordinária através de sonhos, ele teria nos contado, a Bíblia está aqui, ele teria dito, olha, eu me revelarei a cada um dos eleitos, assim, assim. Consegue perceber? Como é que Deus, sendo soberano e escolhendo os meios pelos quais ele vai salvar os eleitos, como é que ele mesmo abandonaria esses meios? Se ele que escolheu, foi ele que escolheu a pregação da palavra, ele poderia escolher qualquer outro meio. Foi ele que escolheu os sacramentos, eles foram ordenados pelo próprio Cristo. Foi ele que escolheu a oração, a participação no culto público. Se ele desejasse outra maneira, outros meios de santificar os crentes, ele teria escolhido esses meios. Então nós temos sempre que reforçar que os meios da graça eles foram escolhidos pelo próprio Deus e por isso eles serão completamente eficazes. Nós vamos falar daqui a pouco mais à frente, não é? Então vamos aos nossos símbolos de fé. Primeiro, falar a respeito do Catecismo de Heidelberg. Nós estamos estudando o Catecismo de Heidelberg aos domingos, na EBD, e ele é o único dos nossos 3 símbolos de fé que usam o termo meios da graça de forma literal. Eu vou ler aqui. A pergunta 66 diz assim: quais são os meios da graça? Ele fala literalmente. E a resposta: a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos, batismo e ceia. Por esses meios, como por instrumentos, o Espírito Santo opera a fé nos corações dos eleitos. Então, olha só o que diz o nosso símbolo de fé. Por esses meios, Deus opera a fé no coração dos eleitos. A pergunta 65, que é uma anterior, vai dizer assim: visto que somente a fé nos torna participantes de Cristo, não é? Somente a fé nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé?
A pergunta 65. E a resposta: o Espírito Santo gera essa fé em nosso coração pela pregação do Santo Evangelho e a confirma pelo uso dos santos sacramentos. Então, o Catecismo de Heidelberg, justamente por ter sido escrito de forma mais pessoal, não é, de forma mais devocional, nós vemos sempre as aplicações práticas do Catecismo de Heidelberg na sua leitura e na sua meditação. Justamente por isso ele contém esse termo, meios da graça, enquanto nos nossos outros símbolos de fé e inclusive nos símbolos de Westminster nós não vamos encontrar, porque os símbolos de Westminster, por exemplo, são muito mais abrangentes e muito mais técnicos. Tinham um outro propósito, uma outra finalidade quando foram concebidos. Então, o Catecismo de Heidelberg ele é um dos poucos documentos reformados que constam exatamente esse termo, meios da graça. Vamos à Confissão Belga, porque não significa dizer que esses outros documentos reformados não possuem o termo meios da graça, não significa dizer que eles não abordem o assunto, eles só não usam o termo meios da graça, mas eles abordam, sem dúvida nenhuma, esses assuntos dos quais nós estamos falando. Então, a Confissão Belga, que é também um dos nossos símbolos de fé, no artigo 28 sobre a igreja vai dizer o seguinte: ninguém pode ser salvo, olha como ela é taxativa, ninguém pode ser salvo fora da igreja, pois Deus usa a pregação do evangelho e a disciplina como meios para congregar seu povo. Aqui ele já colocou a disciplina como um meio de graça, diferente do Catecismo de Heidelberg. Artigo 29, sobre os verdadeiros crentes e sobre os falsos crentes. Os verdadeiros crentes recebem os sacramentos como selos da justiça de Cristo aplicados pela fé. E ainda o artigo 33 sobre os sacramentos. Os sacramentos são sinais e selos visíveis da graça. Não é? Quais são os sacramentos? Batismo e ceia. São selos e sinais visíveis da graça invisível de Deus, confirmando a fé nos eleitos. Vamos ainda aos cânones de Dort, não é? Eles também não utilizam a expressão, mas abordam o tema. O cânone 3º, 4º, no artigo 11, diz assim: o Espírito Santo gera fé no coração dos eleitos pela pregação do Evangelho. Você vê que os documentos vão se repetindo? Então, você vê que essa é uma concepção reformada, que esses são os meios comuns, os meios ordinários pelos quais Deus salva os eleitos. Cânone 5, rejeição dos erros, ou cânone 5º, rejeição dos erros 5. Os sacramentos não são meros símbolos, mas instrumentos pelos quais Deus opera a fé nos eleitos. Então vamos aqui a algumas características essenciais dos meios da graça. Primeiro, eles foram ordenados por Deus, não são invenções humanas. Algum irmão pode ler Mateus 28, 19 a 20? E um outro irmão lê Atos 2, 42. Mateus 28, 19 a 20. Amém, graças a Deus. Atos 2, 42. Amém. Então, eu poderia dar mais exemplos diversos, é óbvio, a Bíblia está repleta deles, mas apenas para nós vermos esse primeiro aspecto essencial de que eles foram ordenados por Deus, eles não são invenções humanas. E por que isso é importante? Por dois motivos. Primeira coisa que nós podemos depreender com certeza é que se foi o próprio Deus quem os estabeleceu, eles são poderosos, eles são eficazes para atingirem o objetivo pelo qual Deus determinou a salvação dos crentes. Então, assim, às vezes, por que eu vou enfatizar isso? Às vezes a gente pensa assim, poxa, a pregação, será que é suficiente nós pregarmos para o fulano, falarmos de Jesus para a vida do fulano? Será que a gente não tinha que fazer mais alguma coisa? Nessa busca, algumas igrejas se tornam pragmáticas, não é? E começam a criar atividades
que a Bíblia não aponta como sendo atividades próprias da igreja, tentam incluir no culto atividades daquelas que não são elementos do culto, e nós ficamos sempre na dúvida se a pregação da palavra, só como exemplo, é suficiente para a conversão. Mas não foi o próprio Deus que estabeleceu ela como sendo o meio para que os homens sejam salvos? Então, a palavra vai salvar aqueles que tiver que salvar. Aqueles que forem eleitos pelo Senhor serão encontrados pelo Espírito Santo através da pregação da palavra. E disso, nós podemos depreender todos os demais exemplos de meios da graça. Se Deus estabeleceu a oração como um meio de nós nos comunicarmos com Ele, não é? E termos comunhão com Deus, não para que Deus fizesse tudo aquilo que nós pedíssemos, né? O mundo seria um caos, não é? Já basta ver aquele filme, né? Tem um filme, uma sátira daquele... É Sim, Senhor, não é? Sim, Senhor. O filme quebra mandamentos por... em algum sentido, fazer o homem se passar por Deus, mas o filme é interessante porque chega uma hora que o homem que se passa por Deus, ele diz sim para todo mundo. Todos os pedidos ele diz sim para todos os homens. E aí o mundo, no filme, vira aquele caos, não é? Então, se Deus fizesse tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele não seria Deus, propriamente. Mas a oração não é um meio no qual nós temos comunhão com Deus, então Ele é o suficiente. Não precisa, por exemplo, de um ponto de contato, aquela aguinha que você ora lá, faz uma reza e bebe. Não precisa da rosa ungida, não é? Não precisa de um patuá atrás da porta. Parece óbvio, mas não é. Sempre que nós tentamos complementar os meios da graça com alguma coisa humana, nós estamos duvidando da eficácia daquilo que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que aquilo é suficiente como meio de graça. E uma outra implicação muito importante é que se foi Deus que estabeleceu isso, e esses meios são eficazes, nenhuma invenção humana pode substituir o meio pelo qual Deus estabeleceu. Exemplo, igrejas que substituem a hora da mensagem por uma cantata ou por um teatro. Essa não é só uma violação do mandamento, do segundo mandamento, da ordem do culto, dos elementos do culto, não é? De como o culto deve acontecer para Deus, mas é também uma maneira de dizer para Deus que Ele não sabe muito bem como deve fazer as coisas. É acreditar que você pode substituir um meio da graça por uma invenção humana. Então, na Páscoa, a Páscoa é uma data bonita e tal, ainda que para nós reformados, para os crentes de modo geral, nós saibamos que a Páscoa é irrelevante, a gente prega sobre a Páscoa, mas a nossa Páscoa é a ceia, não é? A Páscoa para nós em si é irrelevante. A Páscoa é uma festa judaica, não é uma festa cristã, não é? Nós falamos sobre isso já. Então, mas da Páscoa é uma festa muito bonita, então o que nós fazemos? Nós vamos lá e substituímos a mensagem por um teatro muito bonito, muito legal. Como se aquele teatro fosse o meio que Deus escolheu para salvar os crentes, para edificar os crentes, mas não é. Deus escolheu a pregação da sua palavra. Da mesma maneira, quando os crentes deixam de batizar os seus filhos e apresentam os seus filhos. Ora, uma invenção humana substituindo algo que Deus criou. Como se aquela invenção humana, aquela apresentação na igreja, fosse algo que pudesse abençoar para a salvação aquela criança, em detrimento do batismo, que é algo que Deus escolheu. Percebe que é muito comum os homens tentarem intervir e criar certas coisas para substituir os meios da graça. E aí, um batista vai dizer assim, não, mas é porque nós não batizamos crianças. Por que nós não batizamos crianças? Porque tem que crer para ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo só será eficaz naquele que crê. E eu digo, o batismo só será eficaz naquele que crê. Pergunto para um pastor batista, então você está me dizendo que todos aqueles que você batizou eram eleitos? Todos criam? Ou todos diziam que criam? Todos se chegaram querendo batismo. Mas todos aqueles que se batizaram em idade madura foram salvos? Não foram salvos. Por quê? Seja num batismo, num credo batismo, como nós chamamos, né? num batismo na idade madura, através da profissão de fé, ou seja um batismo infantil, esses selos só serão eficazes nos eleitos, seja na idade madura, ou seja enquanto infante. Então, os homens estão sempre tentando substituir os meios da graça por outros meios de alcançar graça. Sendo que Deus já disse, olha, os meios são esses. Adotem-os. Então, para finalizar, para seguir para o final, não é?
Uma segunda característica é a dependência do Espírito Santo, como nós falamos. Terceiro, embora oferecido a todos, só salvam os eleitos. Embora oferecidos a todos, os meios da graça, eles só salvam os eleitos. Por quê? Porque não é de fora para dentro. Todo mundo está orando, o outro também está orando. O não eleito está orando. Porque está todo mundo orando. Então, naquele burburinho de todo mundo orando, ele ora também. Opa, é de fora para dentro. Não é uma ação interior do Espírito Santo. Então, não é eficaz para a salvação. E quarto, eles não são mágicos. Não é? Comeu a ceia ali, bebeu o cálice. Eles não têm um poder de operar automaticamente. Se eu posso fazer essa analogia, não é? Assim como no Antigo Testamento, os sacrifícios não eram aceitos simplesmente por terem sido oferecidos. Eles só eram aceitos se fossem acompanhados de um espírito correto. De uma maneira ou de outra, eles nunca foram eficazes para a justificação, nós sabemos. Mesmo com o espírito correto, os sacrifícios nunca foram eficazes para justificar ninguém, por isso é que eles tinham que ser repetidos e repetidos. Mas ainda assim, eles só eram recebidos, aceitos por Deus, aqueles sacrifícios, como um sinal da obediência que apontava para o sacrifício de Cristo, se fossem oferecidos com o espírito correto. Ou seja, aquele que apresentava uma oferta pedindo perdão pelos seus pecados, uma oferta de expiação, mas não tivesse a intenção de abandonar os seus pecados, não tinha o seu sacrifício recebido pelo Senhor, porque o espírito não era correto. Não adiantava matar o animal e oferecer a oferta pelo pecado que ele tinha cometido, se no seu coração o espírito não era correto, ele não tinha uma verdadeira intenção de servir ao Senhor. Para terminar, como eu disse, a gente pode falar muito sobre isso, mas eu quero propor aqui, rapidamente, eu não vou nem explicar um por um, uma divisão desses meios de graça mais detalhada do que essa que o Oswaldo aqui comentou, que normalmente nós falamos. O Ministério Fiel publicou fez uma certa publicação detalhando, propondo um detalhamento maior dos termos de graça. Eu vou compartilhar rapidamente porque nós já estouramos nosso horário. Então, primeiro, nós podemos separar entre meios de graça particulares e meios de graça públicos, sendo que nós não podemos dar ênfase a nenhum dos dois. Nós temos que nos utilizar dos dois. O que eu quero dizer com isso? Os meios de graça privados, particulares, eles alimentam, em certo sentido, os meios de graça públicos. E vice-versa, os meios de graça públicos, eles alimentam os meios de graça particulares. Quais são eles? Meios de graça particulares: leitura das Escrituras Sagradas. Então, breve exortação, breve motivação. Separe tempo para a leitura das Escrituras. É o meio pelo qual Deus escolheu para salvar o seu povo. É o meio pelo qual Ele escolheu para falar com o seu povo. Então, separe tempo. Não é o tempo que sobra. Não é qualquer tempo. Separe o melhor tempo que você tiver para ler a Bíblia. Segundo, eu vou passar aqui rapidamente. Segundo, oração. Agora é o contrário, né? O meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus, que nós falamos com Deus, que nós pedimos a Deus, pedimos aquelas bênçãos que são próprias dos filhos, que confessamos nossos pecados, então nós devemos dedicar a oração. E, por fim, o último meio de graça particular, que não é propriamente um meio autônomo, mas é aquilo que nós chamamos de meditação. Talvez eu precisasse de mais tempo para falar sobre ele, porque é um meio menos ouvido, mas eu quero dizer que essa era uma prática muito comum dos puritanos, que foi se perdendo durante o tempo, uma vez que nossa vida é tão corrida, nós estamos sempre com a hora para acabar, mas o que nós podemos dizer, de forma muito resumida, é que após a leitura das Escrituras e após a oração, nós devemos dedicar um tempo para meditar naquilo que lemos e naquilo que oramos. Nós devemos mastigar e conceber aquilo que nós lemos nas Escrituras, aquilo que Deus falou conosco e a nossa oração. E, por fim, os meios de graça públicos. O culto público, não é? As ordenanças, como nós falamos, o batismo e a ceia. A comunhão com os santos. E aí você pode falar culto público e comunhão com os santos, parece a mesma coisa, mas não é propriamente a mesma coisa, porque no culto público acontece, por exemplo, a pregação da palavra. Então, você vê que
eles se comunicam, os meios particulares com os meios públicos, não é? De graça. Então, a comunhão com os santos, comungar com os santos é partilhar a vida, e a oração coletiva. Tudo aquilo que se aplica à oração particular, se aplica também à oração coletiva. Se Deus ouve a oração de um dos seus filhos, quanto mais ele ouve a oração de todos juntos, de toda a igreja, quando está unido. Amém? Poderíamos continuar, mas já deu a hora. Vamos orar, fique de pé. Pai bendito e eterno, nós te louvamos. Te pedimos, Senhor, conduz o nosso espírito, fortalece-nos, inclina-nos a Ti, para que nós possamos, Senhor, nos utilizar desses meios de graça tão belos, Senhor, nesses instrumentos que o Senhor colocou diante de nós, para que nós pudéssemos desenvolver e operar a nossa salvação. Que o Senhor nos incline, Senhor, as coisas que são do alto, que o Senhor incline as nossas afeições, os nossos amores, que eles sejam direcionados a Ti, ó Senhor. Opera em nós, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos com muita humildade e reverência, porque nós sabemos que Tu tens o livre-arbítrio, Tu, Espírito Santo, pode operar como queres, e opera como queres. Então nós te pedimos com humildade, opera em nós, desenvolve em nós a nossa salvação, opera no nosso coração o desejo, cada dia maior, de estarmos próximos de Ti. Leva-nos para os nossos lares, abençoa-nos e que possamos ter um restante de semana abençoado, até o dia do Senhor, até o domingo, o dia em que estaremos aqui, para comungar com os irmãos, ouvirmos a Tua palavra e exaltarmos o Teu santo nome, que é sobre todo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. 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 Graças a Deus.